belo arquivo aqui para todos nós. Mutumbaxé, Mutumbá, Iarobá. Bom, para quem não me conhece, me chamo Aretusa, sou Yalaxé, do Ileia Umidaê Axé o Balaió, São Gonçalo, Rio de Janeiro, sou filha da mãe Márcia de Oxum. E eu faço sempre os bate-papo todas as segundas e quinta-feiras aqui no meu Instagram às 20 horas, todas as segundas e quinta-feira, tá? Silvia querida, boa noite. Eu vou convidar aqui a nossa convidada mega especial dessa noite para dar um oi aqui para vocês, tá bom? E vocês vão poder conhecer um pouco mais dessa grande pequena, né? Porque ela boa noite. Ela arrasa com certeza. Boa noite! Boa noite, Aretusa. Tudo bem? Tudo bem, nervosa, mas bem, né? Como eu te falei. Mas todo mundo fica nervosa, fica super tranquila, mas tenho certeza que vai ser ótimo. Você vai tirar de mega letra. Tá bom, boa noite. Então, dá uma boa noite pro pessoal que está nos assistindo, se apresenta, diz quem você é. Boa noite, pessoal. Mutumbá, Mucuyu, Colofé, Saravá, Bênção, né? Bênção Aretusa e Alaxé. Muito abençoe, benção. Benção para sua mãe, né? Benção para os mais velhos, os mais novos que estão nos assistindo. A benção para o meu pai de santo, Daniel de Iemanjá. Eu sou Estela Guedes Caputo, sou do Fonitinha de Logum Edé, filha de santo de Daniel de Iemanjá, do Ileaxel Milaré e Açabá, em Santa Cruz da Serra. E sou professora do Propédio UERJ, professora na Faculdade de Educação e professora do Propédio UERJ. Vou trocar de óculos que eu não estou enxergando com esse óculos. Muito bom, muito bom. Vou esperar você trocar de óculos para a gente começar aqui o nosso bate-papo. Troquei. Estela, fala pra gente qual que é você é pesquisadora, né? Qual que é a especialidade, qual é a sua especialidade? Aretusa, eu sou professora do programa de pós-graduação da UERJ, né? Lá na Faculdade de Educação, na graduação de Pedagogia, licenciaturas. E já há algum tempo, desde 92, mais ou menos, nós pesquisamos, eu e o meu grupo de pesquisa, crianças de terreiro, né? O que nos interessa ver é como as crianças de terreiro subjetivam o mundo, né? Como elas interpretam o mundo, como elas sonham o mundo, como elas imaginam o mundo. E o candomblé, ele me deu ele se constituiu num lugar, e você sabe disso melhor do que eu, né? Porque você foi uma criança de terreiro, né? E tem muitas crianças no seu terreiro. Aliás, queria saudar as crianças do seu terreiro, Maria Luísa, Safira, Ana Luísa, Ia, né? A Vitória Dias. São crianças que eu conheço da sua casa, saudando no nome dessas crianças, tomando a bênção a elas também. Então, o que passou a nos interessar foi perceber que o candomblé, os terreiros de candomblé e de umbanda, são lugares muito especiais para a gente inverter a lógica adultocêntrica da sociedade. Uma lógica em que o adulto em idade civil, né, o adulto mais velho em idade civil, sabe tudo e as crianças não sabem nada. Quando a gente chega ao terreiro e vê que essa lógica é invertida, e a gente pode conversar mais aprofundadamente, né? Mais com calma aqui, quando a gente vê que o terreiro de candomblé inverte essa lógica, aí a gente encontra um lugar muito bom para a gente pensar na contribuição das casas de santo, das casas de axé, para a sociedade, para a escola, pensar uma lógica de mundo não adultocêntrica, em que as crianças não sabem nada. As crianças de terreiro sabem muita coisa. Então, foi isso que me chamou para a pesquisa e a gente faz isso já há um bom tempo.
É um pouco isso. Desde 92, né? É. Então, eu ia te perguntar até isso, o que que te levou a fazer essa pesquisa, mas eu acho que já está contemplada a resposta, né? É, quais os terreiros que você passou desde que você começou essa... Assim, eu sei que foram muitos, mas assim, alguns terreiros que você passou e eles foram todos dentro do estado do Rio de Janeiro ou é uma coisa que você amplia em âmbito nacional? Olha, Aretusa, foi assim. Quando eu cheguei ao terreiro, em 1992, eu era só jornalista, só jornalista. Eu fui fazer uma matéria. Eu gosto de contar essa história. Eu sempre que eu conto essa história, eu lembro do Maca. O Maca é meu amigo da Bahia, um grande irmão da Bahia. Vou contar rapidinho essa história. Não, fica à vontade. Quando eu fui lançar meu livro lá na Bahia, em 2012, foi. A gente fez um corre na Bahia, o Marca me convidou e nós fomos em vários terreiros, Casa Branca, fomos no Oxumaré, biblioteca, escolas, vários lugares, bares de cultura afrodescendente, muita coisa legal. Foi uma correria mesmo. E em todos esses lugares eu começava contando. Eu era jornalista do jornal O Dia. E aí, um dia eu fui fazer uma matéria, meu editor mandou eu fazer uma matéria, se havia terreiro, foi exatamente assim, vai ver se tem terreiro de macumba na Baixada Fluminense ainda, vai ver se isso existe. Você acabou. Aí quando eu chego, naquela época havia uma coisa chamada equipe de jornalismo, que era o fotógrafo, a jornalista, no caso eu, e o motorista. E aí o Edmar, que era motorista, falou, achei um terreiro. Tem terreiro na Baixada Fluminense. Lá na Rua Marte, número 1000. E pronto. Foi assim que a gente chegou na casa, no Ileomo e Alegi, que é o terreiro de Japalmira. Aí eu sempre contava essa história, sempre. E o Maca, na Bahia, sempre ia me pegar de manhã. Eu fiquei hospedada no hotel, ele passava lá de manhã cedinho para começar os corres. Para a gente ir para os terreiros e tal. E teve uma vez que ele chegou, eu estava sentada com um cachorro da rua. Tinha um cachorro na rua, eu estava ali sentada esperando o Maca. Eu estava conversando com o cachorro, claro. E aí o Maca já veio rindo. Eu falei, por que você está rindo, Maca? Eu tenho certeza que você está falando pro cachorro. Eu era jornalista do Jornal O Dia, em 1992. Meu chefe me mandou fazer uma matéria. Imagine. Essa história. E contava, ele achou que eu estava contando, poxa, me zoou, né? Mas a história é essa, né? E aí, quando eu chego ao terreiro de Japalmira, a quem eu devo muito, muito, tudo, o terreiro de Japalmira tem um corredor assim, quem conhece, um corredor, e no final tem um barracão. Para a esquerda fica a cozinha da casa dela, que é no próprio espaço do terreiro. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Então tá. E aí, quando eu fui direto para o barracão, mandaram eu esperar a Palmira no barracão, né? E aí, naquele barracão, o Ricardo Neri, com 4 anos, estava tocando atabaque, já era ogã da casa. Aí eu, muito sem saber de nada, eu pensei, ué, uma criança pode ter essa profissão? Como é que é o nome dessa profissão? Como é que é o nome disso que bate atabaque? Que bate tambor? Não sabia nada, ué, criança pode fazer isso? Aí daqui a pouco outras crianças começam a aparecer. Eu falei, aí o bacana, eu acho, tanto para o jornalista quanto para o pesquisador, é falar assim, olha, a gente pode focar numa coisa muito mais interessante, potente, que é as crianças, como é que o terreiro se relaciona com as crianças, né? O que o terreiro ensina para as crianças? E aí eu voltei para o meu editor, na época o Paulo Oliveira, sempre devo muito a ele também, e falei, olha só, tem essa coisa de que criança pode ter essa profissão aí, de bater tabaco, de receber sangue. Não sabia de nada. Mas eu tenho muito orgulho desse meu que não sabia de nada, sabe? Claro, começa. E aí saiu uma matéria muito legal, de uma página inteira, era um privilégio naquela época fazer um jornal de página inteira, honrando muito as comunidades. E ali, naquele... Estela, querida, o pessoal está dizendo que está dando eco. Teria algum fone de ouvido? Pois é, peraí. O fone às vezes ajuda. Só se eu for o pessoal buscar lá tá embaixo. aqui.
Pois é, por isso que eu perguntei se estava me ouvindo, porque por causa do eco. Não, eu tô te ouvindo bem, mas o pessoal tá dizendo que tá dando um eco, e aí eu acho que de repente, para algumas pessoas, por questão de internet, pode estar dando alguma influência. Você espera um segundo eu ver se eu acho um fone? Um segundo. E espero. Enquanto isso, eu faço os agradecimentos. Gente, eu queria agradecer a presença de vocês. João, querido, Mayra, querida, boa noite. João, eu tô vendo você perguntar sobre o livro dela, eu vou perguntar, tá? Mas quando a convidada está falando, eu não gosto muito de interrompê-la, mas eu estou lendo aqui as mensagens de todo mundo, o carinho. A Estela é uma mulher muito querida, na verdade, muito admirada pelo profissionalismo nela, né? Ela realmente é uma mulher espetacular, diferenciada, guerreira, né? E que com certeza ajuda bastante, soma bastante. E que bom que ela teve essa curiosidade, né, de buscar fazer essa pesquisa, que fez com que a gente tivesse uma pessoa dentro do candomblé tão guerreira, né? Ela com certeza contribui bastante para o nosso povo. Então, eu acho que vale ressaltar isso. Vou aproveitar que ela foi buscar o fone e adiantar os agradecimentos. É uma mulher exemplar, com certeza, Walter. Eu queria agradecer a mãe Márcia de Oxum. Queria dizer que todos os bate-papos são segundas e quinta-feiras, aqui no meu Instagram, às 20 horas, tá? O tema é a nova geração dos povos tradicionais de matriz africana. Todos os bate-papos são salvos no canal da minha mãe, Mãe Márcia do Oxum Oficial. Mãe Márcia do Oxum Oficial. Então, quem queira assistir os outros bate-papos, maravilhosos, corre lá, porque tem um melhor do que o outro, né? E ainda vai passar pessoas maravilhosas. Assim como a nossa amada e querida Estela. Eu não sei, gente. Não sei se esse fone que eu achei resolve. Mas a gente tenta, né? Gente, eu acho que deu um pouquinho de trava. Eu acho que ela deu uma travada. Mas eu vou convidá-la novamente. Ela caiu, mas eu vou convidá-la novamente, tá, pessoal? Estou aqui convidando novamente. E a gente vai voltar aqui para o nosso papo, que tem muita coisa boa ainda para servir. Oi? Oi, Voltando. melhorou. Ainda tá Melhorou, melhorou. Não, melhorou. Não achei fone. Sim, nós estávamos. Ah, sim, você estava contando de como foi essa questão de você visitar os terreiros. Você estava contando quando você chegou na casa da Ia Palmeira. A Mayra tá mandando eu levantar. Levantar o quê? Sim, isso. Para mostrar melhor o rosto. Melhorou? Melhorou. Agora está linda, maravilhosa. Então, aí na Iapalmira. Ainda tá dando eco? Não, para mim não. Oi, Pessoal, Pedrinho, oi, Mayra. Oi, Jaime. Oi, Pedro. Então, sabe como é que é povo de terreiro? Bom, aí a matéria não podia ser só na casa da Palmira. Porque a Palmira falou, criança de terreiro tem em todo terreiro. Você precisa conhecer a casa da Iá, meninazinha do Oxum. Precisa conhecer os outros terreiros daqui. Aí foi quando eu fui para casa da meninazinha do Oxum que eu conheci Tauana. Aí fui indo, descobrindo os terreiros. Aí depois chego, depois de algum tempo de pesquisa, começa a falar, agora você precisa conhecer o Felipe, que é um grande ogé, de terreiro de Egum. Eu, terreiro de Egum? Então, vamos embora. Aí foi indo, de um terreiro em terreiro, de terreiro em terreiro. A pesquisa da Mayra, que está aqui nos assistindo, que fez o doutorado, né, como você sabe bem, lá com a gente, do Que Querer, me levou até a sua casa, né?
e uma casa vai levando a outra. Depois virou um vício, né? Virou uma obsessão. E eu costumo dizer que eu sou farofa de terreiro. Ainda tá E com você eco, gente? tá um pouquinho, mas acho que dá para ouvir bem, porque na verdade tá dando eco, mas dá para te ouvir bem. Você chegou aí em outros terreiros, em outros estados, com essa mesma proposta? Sim, com a mesma proposta. Eu passei a frequentar bastante terreiro no Rio. E depois estendemos nossa pesquisa para outros estados. Ceará, Bahia, né, Ilhéus, Salvador, Itabuna, Maranhão, Goiás, Paraná. Acho que até fomos eu e Mayra juntas num terreiro no Paraná. Ceará, ou seja, vários lugares. Florianópolis, isso, Florianópolis. Onde tem terreiro e que a gente tem a possibilidade de ir. Agora, mais recentemente, Taparica, né? Fazendo pesquisa de culto de criança com Egungun, culto com ancestralidade. Casa na antiga casa do Lael, que era na Baixada, e que depois do falecimento do Laelson, o Egum volta para Itaparica, né? E também fazemos já por 2 vezes pesquisas na ilha de Itaparica. Arrasou. Passou aqui a algumas pessoas do culto de Egungun de lá, de Itaparica. Bom, com essa pesquisa, ao longo desse tempo, você poderia afirmar de que você aprendeu alguma coisa com essas crianças? Olha, Arituza, tudo na minha vida eu aprendi com as crianças. Para mim, não existe coisa mais importante na minha vida do que a pesquisa com criança de terreiro. E acho que quem está me assistindo aí, meus alunos e tal, provam que eu não estou mentindo, né? Então, assim, eu sou absolutamente apaixonada pelas crianças de terreiro, pelo que elas me ensinam, né? Pelo que elas dizem. E as crianças, de uma maneira geral, são subalternizadas nas pesquisas. Tá ouvindo? Tô te ouvindo. Para mim, tá um eco terrível. Eu espero que esse eco não esteja para vocês. Tá dando um leve eco, um leve retorno, mas não é tão assim. Mas tô te ouvindo perfeito. Ótimo. Então, as crianças foram subalternizadas, como eu estava dizendo, desprezadas nas pesquisas antropológicas. Por exemplo, agora mesmo eu estava numa conferência que durou 4 horas no YouTube, com um mestre da antropologia e da fotografia que eu adoro, bato cabeça, que é o Milton Guran. Fabuloso. E ele falou uma coisa que mostra como a antropologia despreza as crianças. Sem saber, às vezes, sem ter consciência. Ele falou assim, eu estava aí, falou não sei aonde, lugar, e as crianças começaram a cantar uma cantiga. Eu acho que era em algum estado, algum país africano. E aí elas começaram a cantar uma cantiga, aí me disseram que era uma cantiga de ritual fechado. E ele falando, eu pensei assim, é possível que essas crianças saibam uma cantiga de ritual fechado. E eu fui perguntar para as crianças, ele fala, eu fui perguntar para as crianças, essa cantiga é de ritual fechado? Aí elas disseram, não, é uma cantiga que ele traduziu como se fosse nossa, tirei o pau no gato, uma cantiga de brincadeira mesmo. Ok. Não só como jornalista, como pesquisador, você tem que checar mesmo todas as informações do adulto e da criança. Mas o que eu quero enfatizar é que ele partiu do pressuposto que uma criança não poderia saber uma cantiga de ritual fechado. Entende o que eu quero dizer? Ele partiu desse Sabe mais do que isso. A criança não sabe. Quando até o Verger, que também desprezou criança, que é um pesquisador clássico do candomblé,
Ele já fez fotos de crianças sendo iniciadas, um barco de crianças sendo iniciadas em África. A legenda era essa. Ou seja, até onde eu sei, iniciação é um ritual fechado. E na iniciação se canta, então uma criança sabe, aprende cantigas de rituais fechados. Mas o antropólogo, ele parte do pressuposto que a criança não sabe e ele foi checar. Checar é importante para o adulto e para a criança, checar a informação. E o que a gente faz no Que Querer é exatamente o oposto. Quem sabe é a criança, né? E tudo, por exemplo, a Mene da minha casa, minha irmã de santo, quando eu quero saber o que uma criança acha do que é um terreiro, eu perguntei para a Mene, o que é o terreiro para você? Aí a Mene diz assim, o terreiro é o mundo sendo mais bonito. Ninguém me deu uma definição tão linda sobre o terreiro. O terreiro é o mundo sendo mais bonito. Então, olha o que eu aprendo. A Yasmin de Xangô foi a última Iaô que mãe Omidareuá fez. Né? Foi o último barco que mãe tirou. Omidareuá falecida, ela faleceria acho que 2 anos depois. Eu estava na iniciação da Yasmin, ainda bem, e depois continuei entrevistando Yasmin. E aí eu fiz a mesma pergunta para Yasmin. Yasmin, o que é o terreiro para você? Aí ela diz, o terreiro é uma casa que mora dentro da gente. E a gente mora dentro dessa casa que mora dentro da gente. Não tem definição. Né? A Micaela da minha casa, ela estava desenhando um dia e eu estava no quarto de vestir com ela, no quarto de roupa com ela. Estava tendo algum ritual que nós não podíamos participar, nem eu, nem ela. Nem eu iniciada como adulta, nem ela como criança. Por uma questão lá, não podia participar. E aí eu estava com ela dentro do quarto de vestir, ela estava desenhando. E ela estava desenhando no meu colo. Aí eu pergunto, o que você está desenhando? Aí ela, Iemanjá. Aí ela tá fazendo em círculos. Aí eu vi uns peixes, aí eu falo, Iemanjá é esse peixe? Ela, não, isso é um peixe. Aí eu pergunto. Aí ela desenha um outro peixe que eu achei que era um tubarão, parece que era mesmo um tubarão. Aí ela, Iemanjá é esse peixe? Ela, não, Estela, isso é um tubarão. Aí eu falo, então cadê Iemanjá que você está desenhando? Ela, Iemanjá é esse mar bem grande que mora dentro desse peixe bem pequeno. Micaela tinha 3 anos. Iemanjá é um mar bem grande que mora dentro desse peixe pequeno. Alguém te já deu uma definição mais linda de Iemanjá? Então, verdade. Tudo é o que a gente aprende com as crianças de terreiro cotidianamente. Se a gente fizer uma coisa que os adultos pouco fazem. Eu lembro que quando eu tinha mais irmãs de santo minha dentro do quarto de vestir, que quando Micaela me diz isso, eu pergunto, vocês ouviram isso? Aí elas, ouvimos, mas o adulto, muitas vezes, despreza também, mesmo o adulto de terreiro, despreza o que a criança está dizendo. E para mim nunca teve assim, as melhores definições, as coisas mais bonitas, mais sensíveis, mais sensoriais. Mais pura. Com as crianças de terreiro. E isso é um ensinamento para a vida. Iemanjá é uma bem grande que mora dentro do Isso é para a minha vida, não é só para pesquisa. Então, as crianças... É o mundo que eu escolhi viver. Né? As crianças de terreiro. É o mundo que eu escolhi viver. Eu ia te perguntar justamente isso, qual foram para você citar alguns exemplos de situações que te chamou a atenção, mas eu acho que você já falou isso lindamente, né? Porque as pessoas estão aqui enchendo de palminha, coraçãozinho, dizendo que tá tudo lindo, maravilhoso, né? Ganhou já mais meia dúzia de fã. Muito bom. Qual o resultado que você poderia dizer
que essa sua pesquisa já alcançou? O que que você poderia nos apontar? Olha, Aretusa, eu consegui isso aqui, ou fulano, ciclano mudou isso aqui na vida, através da minha pesquisa. O que que você poderia nos dizer sobre isso? Tá, antes eu lembrei de outra história, eu vou contar de outra história. De criança também, de ensinamento de criança. Com Williams, Dofono Williams de Xangô, lá de casa, de Ogum, Dofono Williams de Ogum, da minha casa. William Shell me daria essa barra. Era uma tarde tranquila, que eu estava sentada no barracão. E o Williams tinha feito, eu não sei se ele estava recém-saído da iniciativa dele, eu não sei se ele estava de preceito e ele estava com um contregunzinho amarrado no braço, né? E crianças zoneando, brincando em torno do axé do terreiro, brincando. Toda hora o contregum cai. E ele, que é um Iaô compreendido, ele vai e toda hora dá para alguém amarrar de novo o contregum dele. Eu estava sentado olhando para o nada e ele veio com o braço e me deu o braço. Não precisou fazer nenhuma pedido. Entrega o braço, eu amarrar de novo o contregum dele. Quando ele faz isso, ele fala assim para mim: ô, Dofonitinha, só Ogum é capaz de derrotar o Black. Aí eu falo: quem é Black, Will? Quem é Black? Aí ele: do Dragon Ball. Aí eu: mas por que só Ogum é capaz de derrotar o Black do Dragon Ball? Aí ele: porque o Black é imortal, mas Ogum é infinito. O William tinha 4 anos. Muito bom. Quando disse isso, 6 anos. Então, um adulto, em geral, sem paciência, já ia falar assim: amarra o contregum. Aí ele vem com essa questão filosófica profundérrima e fala assim: Ogum é o único que pode derrotar o Black. Aí você já, às vezes, você pode até falar: então tá, amarra o contregum e despacha. O que você tem que fazer? Ouvir melhor. Primeiro, eu não sabia quem era Black. O Black. Eu também não sabia. Aí você escuta direito a criança. Aí devolve a pergunta, porque ela está te dando um conhecimento que você não tem. Aí você pergunta: mas quem é Black? Aí, do Dragon Ball. E ele te responde achando que você é a pessoa mais burra mesmo do mundo, porque não conhece o Dragon Ball, que ele conhece. Né? Ele tem o conhecimento que você não tem. Aí você pergunta: quem é Black? Aí ele: do Dragon Ball. Aí eu: tá. Aí você aprofunda a questão. Mas por que você acha que só Ogum é capaz de derrotar o Black? Me explica. Não é dar voz, é ouvir, é deixar tempo ali, tempo de dedicação verdadeira, para ele poder dizer o que ele acha. E aí ele vai: porque Black pode até ser imortal, mas só Ogum é infinito. E aí você percebe como as crianças de terreiro vão misturar os personagens da ficção, do desenho, com os seus próprios heróis. Né? Com certeza. É uma heroína, Euá é uma heroína, Ogum é um herói, Xangô é um herói. Então, essas pequenas coisas que são coisas gigantes, né? A gente, no nosso grupo, chama de reparar miúdo e narrar que querer. A gente repara no miúdo, que é a criança, né? E narra que querer, narra junto com ela. Eu acho que aí, na tua pergunta, o que isso muda? Eu acho que tem mudado. Mudou muito a minha vida, né? Mudou o meu campo de pesquisa, mudou muito. Eu sou muito grata, né? A sua casa, a casa de Japamira, a casa de Beata de Iemanjá, todas as casas que me recebem para pesquisa. A minha própria casa, meu pai de santo é muito generoso. Olha, assim, meu pai de santo é um sujeito generoso. Coitada dessa aí. Só ia manjar do meu pai. Coitada dessa outra. Muito generoso, meu pai. Muita gratidão a ele. E a gente tem mudado. Primeiro, a gente constituiu um campo de pesquisa. Estudos com crianças de terreiro. E a gente passou a dizer assim: olha,
tem crianças que sabem muita coisa. E a universidade não está dando importância. Nem os movimentos negros, nem os estudos afrodiaspóricos, nem os estudos da infância, nem os estudos de currículo, nem os estudos sobre laicidade. O nosso campo de estudo é um campo multirreferencial. Então, nem o Estatuto das Crianças, né? Exatamente. Então, nós temos desestabilizado esses lugares, né? A gente tem feito uma desestabilização. E chega e fala, ó, tem criança de terreiro, a maioria é criança negra, a gente precisa dialogar com elas. E, ao mesmo tempo, abrir um grande espaço no PROPED, UERJ, no Programa de Pós-Graduação da UERJ, que é um programa conceituadíssimo, tem a maior nota da CAPES. Se você perguntar no meu grupo de pesquisa hoje, só tem macumbeiro, só tem candomblessista, só tem um bandido. Muito bom. Né? Então, assim, a maioria é negra. Então, a gente chegou no PROPED e falou assim, nós viemos... Se você olhasse o que eram os autores do programa, da nossa linha, durante muitos anos, não tinha autores negros, autoras negras, autores cotidianos. Nós mudamos. Se você entrar na linha dos cotidianos, que é a nossa linha, lá no PROPED, você vai ver que Beata de Iemanjá está lá na nossa pesquisa, né? Então, os saberes do cotidiano, os conhecimentos, isso muito lentamente, não é uma coisa fácil, não é uma coisa fácil de mudar, né? Mas eu acho que tem sido isso. Abrimos esse campo de pesquisa, as pessoas começaram a pensar, então a gente pode falar da nossa própria prática? É possível estudar isso, criança de terreiro? É possível estudar terreiro? É possível... E isso foi abrindo. Então, eu acho que isso é uma... Se você me permite falar humildemente de uma contribuição, eu acho que tem sido essa formação para o campo. Ó, tem uma menina que é a Isis Gabriele, do Ileoiá em Pilares. Eu estava conversando com a Isis por algumas vezes, que eu fui ao terreiro. Aí chegou uma outra criança um pouquinho maior do que ela, a Isis é do Oxum. Aí a outra criança perguntou, por que ela está conversando com você? Porque, em geral, quando você chega na casa de santo, você vai conversar com um cabeção, com a pessoa mais velha, fica lá grudada no ebome, não, mas de santo as pessoas... As crianças também têm cargo, né? Também são ebomes, né? As crianças, né? Sim, com certeza. E aí a Isis responde, porque nós somos as crianças de terreiro, nós somos as importantes, né? Então, eu acho que não fui eu, não foi a nossa pesquisa que conferiu essa importância. Isso precisa ficar explicitado. As crianças são importantes, sempre estiveram sendo resistência no terreiro, mas nós não damos voz a essas crianças, né? É impossível dar voz à Bia da sua casa. Ela tem a sua própria voz. Vai dizer que não tem a Bia do... É impossível dar voz para Vitória. Ela tem a sua própria voz. Não é o pesquisador que vai lá dar voz a ela. O que a gente faz no Que Querer, na UERJ, é compartilhar. É aprender e compartilhar. E ir desestruturando os lugares. E desorganizando, né, colocando a importância das de terreiro, das crianças de terreiro, formando pesquisadores candomblecistas, formando doutores candomblecistas, formando mestres candomblecistas, umbandistas, né? Eu acho que por aí. Então, eu ia deixar para falar isso no final, mas já que você já foi para essa vibe, então eu vou aproveitar e dizer aqui porque tem umas pessoas que já seguem aqui o bate-papo aqui com a gente, né? De outros estados, que já está acompanhando. Eu acho que eu já provoquei essa pergunta porque eu já tinha uma noção que ela ia responder nesse sentido. Não que essa conversa eu não tive com ela. Porém, gente, se tratando de Rio de Janeiro, todos os macumbeiros que eu conheço que está na faculdade é aluno da Estela. É impressionante. Todo mundo conhece a Estela. A Estela conseguiu uma coisa inédita, que ela se tornou uma grande mulher muito respeitada na academia. Eu acho que até a própria academia já acha ela já quase que como é que eu vou dizer? Que uma alquimia candomblessista ambulante. Porque ela vive tanto no meio dos terreiros que eu acho que a academia falou, não se mete com essa mulher não, que ela só se mete com o macumbeiro.
porque é bem isso aí, e é impressionante. Ela conseguiu duas coisas importantes, que é unir. Ela é realmente uma pessoa muito fundamental nessa construção, é unir o povo de Candomblé nas academias. Porque não que na academia não existe outras pessoas, né, de Candomblé, não é isso, mas o olhar dela, ela tem uma sacação muito boa. E tem uma coisa, né, tem esse rostinho aí angelical, de menininha, mas ela é uma baita guerreira. Então, ela vai para a luta mesmo, ela é mulher de fazer barulho para alcançar o objetivo dela. Então, eu queria até te agradecer em nome, na verdade, do povo em geral e Candomblé. Eu não sou sua aluna, mas eu admiro muitíssimo essa sua batalha e percebo isso de longe, que, na verdade, a sua luta vai para além dessa pesquisa, né? Eu vejo isso quando todo mundo que eu converso, então, eu estou pensando em estudar com a Estela, eu vou fazer com a Estela, eu sou aluna da Estela. Sempre tem a Estela aí no meio de macumba e academia, é igual Estela, entendeu? É a soma. Então, realmente, é uma coisa impressionante. Grandes pessoas, grandes líderes religiosos foram alunos, são alunos da Estela. É impressionante essa luta dela, que a gente, quando candomblessista, a gente tem essa consciência que não é nada fácil, né? É uma tarefa bem árdua, mas ela está fazendo isso assim, bravamente, está com certeza escrevendo o nome dela, não só na academia, mas como para todos nós, porque a luta dela é sempre por nós, e isso é claro. Então, eu realmente não poderia deixar de falar isso. Bom, tem um monte de perguntas aqui, o pessoal está alucinado aqui com a sua fala. O Júlio é um professor de literatura da África de São Paulo, ele diz assim, na opinião da Estela, quais avanços e recuos ocorreram desde que ela iniciou a pesquisa? Então, primeiro eu queria agradecer as suas palavras, né? Mas é verdade. Dizer que tem gente de Portugal assistindo, que eu vi que a Patrícia entrou, minha amiga lá de Portugal. Né? Pelo menos de Portugal eu vi que a Patrícia entrou. Quais são os avanços e recuos, né? O Júlio perguntou. Isso, do tempo que você começou a pesquisa até agora. Eu acho que a gente tem caminhado para frente, viu? Tem caminhado para frente. Eu acho que é isso. Eu acho que o bom dessa pesquisa é que ela amplia e ganha, como eu falei anteriormente, assim, as pessoas começam a pensar, eu posso pesquisar sobre isso. Né? Eu posso pesquisar candomblé, eu posso pesquisar sobre a minha casa, eu posso pesquisar sobre a minha filha, por exemplo. O Renato, que é Ebome de Xangô, da casa de Pai Márcio, ele pesquisa a sua própria filha, né? A Maê. A Mene, que é Ebome da minha casa, minha irmã de santo, ela pesquisa a filha dela. Ou seja, a gente está entrando agora numa outra área de pesquisa que tem a ver com autoetnografia, com autobiografias. Né? Então, as pessoas pesquisam seus próprios filhos. A gente vai se comunicando com outras áreas. Isso é um avanço. Né? A gente, o grande avanço, eu acho que é pegar as fotografias de criança, falar, olha, essa criança é linda, com esse cabelo crespo, bem black, como diz a Tauana, né, do Eliashel Porsanjá, que é a menina da capa do meu livro, que aí eu já pesquiso a Duda, que é a filha da Tauana. Então, a Tauana, ela diz assim, o meu cabelo, quando eu conheci a Tauana, ela alisava o cabelo. Sofria muito racismo. A Duda não, a filha dela, ela já usa o cabelo bem black. A Tauana diz, e eu fico muito grata com isso, que as nossas pesquisas foram muito importantes para a mudança de comportamento da própria Tauana. Porque o sujeito da pesquisa também vai mudando, né? Na medida em que a gente vai pesquisando. Isso é um avanço, eu acho, né? Quando a criança começa a crise de Gabriele diz assim, as crianças de terreiro somos nós, as importantes, isso é uma vitória muito grande, né? Da criança ter orgulho, porque ela tem orgulho da sua casa. Nenhuma criança de candomblé tem vergonha do candomblé. Ela só tem vergonha do candomblé porque existe racismo estrutural na nossa sociedade. Na sociedade Sim. E na escola. Não é à toa que uma criança de candomblé já foi apedrejada na rua por estar de branco na rua, né? Quem é que não lembra do caso? Sim. Então, isso
isso é avanço. As nossas pesquisas só tem caminhos, né? Exu dá muito caminho para a gente, só tem gente entrando. Quando a gente vê o povo todo iniciado, quem não é iniciado é a Bian, no nosso terreiro, na nossa casa, no nosso terreiro, que é o que querer. Isso é avanço, né? Agora, os atrasos são por causa da sociedade racista que a gente vive, o racismo estrutural. E aí aquela briga, né, contra o ensino religioso, pela laicidade, porque as crianças de terreiro falam que a escola, isso é uma fala da Tauana, e é uma fala de Raíssa Teixeira, do Mameto Babeji, da filha da Mameto Babeji, do Bate-Folha, terreiro de Angola. As duas têm uma fala muito parecida. Elas dizem assim: todo lugar discrimina uma criança negra de candomblé. Nenhum lugar é tão cruel como a escola. Então, esse enfrentamento, a criança tem orgulho. Você sabe que as crianças da sua casa têm orgulho do candomblé. Mas as crianças também têm vergonha, medo, racismo, sofrem racismo por causa do racismo estrutural. Então, o recuo é isso, é a nossa briga cotidiana, que a gente avança e volta. Quando os terreiros são apedrejados e sofrem terrorismo, a gente se sente incapaz, a gente se sente, às vezes, muito fragilizados, impotente. Porque a gente avança aqui, avança ali. Os terreiros continuam sendo destruídos, sendo apedrejados. Né? O ensino religioso avança na escola, o obscurantismo avança na escola, a laicidade perde espaço na escola e na sociedade. Então, essas coisas são recuos, mas aí, ao mesmo tempo, a gente se fortalece e continua lutando. Então, assim, as pesquisas, eu considero que elas só têm caminhos, bons caminhos, né? Quando a gente forma os doutores, forma mestres, avança com os autores negros, africanos, desmobiliza um programa que era um programa de branquitude, um programa só de gente branca, e a gente vai colocando negros, vai colocando não, né? Os negros e negras do candomblé vão entrando, vão conquistando o espaço, né? Só que encontram um caminho de diálogo, aí nos procuram, né? Isso é só avanço. Quando a gente hoje avança, por exemplo, a gente está tentando começar, a gente começou uma pesquisa com crianças ciganas, né? Que é uma pesquisa feita pela minha doutoranda Maria Cristina. Maria Cristina é uma pessoa muito importante, porque, não sei se vocês vão lembrar do caso, Maria Cristina foi a professora que foi proibida de usar lendas de Exu na escola, uma professora de literatura, lembra? Em Macaé. E um dia ela falou assim: não vou usar literatura grega hoje para falar de literatura, vou usar literatura iorubana, né? E vou falar de Exu. Pronto, deu aquilo tudo. Né? Aí foi proibida, sofreu o pão que o diabo amassou, foi perseguida, foi afastada da escola, sofreu muito, mas na resistência. Né? Então, Maria Cristina hoje ela desenvolve no nosso Que Querer pesquisas com crianças ciganas, porque a gente acha que existem resistências nos terreiros, na comunidade cigana, com os indígenas, que são grupos que não se submeteram ao projeto de colonização. Não foram derrotados pelo projeto de morte da colonização. Nem as crianças indígenas, as comunidades indígenas, por mais que continuem sendo atacados, dizimados, os indígenas, né, ainda resistem. As crianças ciganas, né, com seus artefatos, com sua roupa, com sua cultura, com seu jeito de falar, e as crianças de terreiro. Né? Então, a gente está ampliando, ou seja, Exu dá caminho para nossas pesquisas, mas o enfrentamento, a resistência, o retrocesso é na sociedade, mas a gente combate. Axé. A Constituição não foi feita para esses povos, né? As leis, tudo, nada foi pensado para esses povos, né? E aí agora tá nessa briga. Mas que bom que temos mulheres aí igual você, por nós, para sair esbravejando aí, lutando com a gente. Bom, a Isa tá dizendo, Estela inaugurou um campo e nós só temos a agradecer por ela dividir essa escolha da vida com a gente. Muito orgulho de fazer parte desse grupo. Isso. Ela tá aqui dizendo.
A Yaroba Rosana está dizendo, você poderia nos dizer que contribuição as crianças levam para a sua vida e a sociedade dessa vivência? Isso acho que você já respondeu, né? É porque o pessoal está aqui enchendo de pergunta e eu fico controlando. As pesquisas também envolvem os terreiros de Umbanda ou apenas de Candomblé? Você já respondeu também, que envolve, né? Gente, eu queria agradecer a presença de todo mundo, mais uma vez. Vocês são ótimos. Eu estou lendo, mas como todo mundo sabe, eu não gosto de interrompê-la, né? Para a pessoa não sair da linha do raciocínio. O olhar do povo de Santo sobre o próprio povo de Santo, que queria renovação. Bom, tem muito aluno seu aqui, né? Tá todo mundo aqui. Obriguei todo mundo aí. A professora percebeu alguma mudança com a mudança de governo? Isso é uma pergunta pertinente. Como você já faz essa pesquisa há muitos anos, quando mudou esse governo, você sentiu de alguma forma você acha que teve algum tipo de influência? E se teve, o que que você sentiu? Se teve, né? Eu acho que a mudança de governo foi uma mudança paradigmática para os povos de terreiro, né? E aí você perguntou, vou responder, né? Foi uma Claro, vontade. Foi uma mudança paradigmática porque eu fiquei muito chocada com o apoio de muitos terreiros à candidatura do Bolsonaro, né? Eu achei que foi uma dor muito profunda perceber que claro que teve, graças a Deus, né? Muita gente que não apoiou, muita gente de terreiro, mas muita gente de terreiro apoiando. E eu questionava como é que as pessoas de terreiro, dos terreiros que apoiaram, podiam apoiar uma candidatura racista, misógina, homofóbica, quando os nossos terreiros não são nada disso, né? Nosso terreiro cheio de gente negra, né, que reverencia os ancestrais negros, né? E quando um candidato dizia que negro não serve nem para reproduzir, que vale o peso de arroba, que se o filho casasse com uma negra, ele preferia morrer, se o filho fosse gay, ele preferia morrer. Então, assim, ver muita gente de terreiro apoiando o governo Bolsonaro, para mim, né, como pesquisadora e iniciada, foi um sinal de alerta muito grande de que existe alguma coisa errada ainda, né, no meu ponto de vista. Como é que uma pessoa que... O terreiro, a gente sabe que o terreiro não discrimina orientações sexuais, né? Os terreiros estão sendo, inclusive, mais desestabilizados agora pelas questões trans, né? Das pessoas sexuais. É uma outra desestabilização que vai acontecer nos terreiros, e eu sei que os terreiros vão conduzir bem. Muitas casas estão refletindo sobre a questão da transexualidade. Como é que uma homem que mudou de sexo e assumiu que era homem, que sempre foi homem, né? Como é que a gente faz agora com essa Equete, por exemplo? Né? Como é que um Ogã, que é homem, mas que sempre foi mulher e não assumia que era mulher, mas foi confirmado Ogã, como é que a gente faz agora que ele fez a mudança? Então, tudo isso as casas estão discutindo e vão ter sabedoria. Mas isso só pode acontecer, essa discussão, porque os espaços de terreiro são espaços propícios para essa discussão. Antigamente, o homem não vestia saia, orixá de saia, não botava saia na sala, não é isso? Antigamente, não fazia santo mulher nem homem. Isso mudou no candomblé. Ou seja, o candomblé vai sendo desestabilizado, inclusive pelas questões de gênero, de orientação sexual, e sempre deu boas respostas para isso. Dessa questão da transexualidade, eu acredito que o candomblé vai continuar dando boa resposta para isso, na sabedoria, com os orixás, com os ancestrais. Agora, eu me perguntava se as nossas casas de santos são casas tão abertas para essa discussão, tão democráticas para essa discussão, tão fraternas para essas discussões, não combina apoiar o Bolsonaro. Então, foi paradigmática. A eleição do Bolsonaro foi um marco para a gente saber que existe alguma coisa errada e que a gente precisa pensar terreiro da porteira para fora também. Porque a gente fica muito assim... Eu costumo dizer... Eu adoro o ritual das águas de chá, todo mundo gosta.
Oxalá tá lá no poço, trancado, porque foi enganado, foi preso, né? A gente conhece o mito. Foi preso, enganado, Xangô mandou prender por causa do cavalo, ficou lá preso dentro do poço, comendo soibim, passando pão que o diabo amassou. E aí a casa fica em silêncio, aquele ritual bonito, porque Oxalá está onde? Preso injustamente no poço. E aí a gente não se pergunta quem são os presos injustamente hoje. As águas de Oxalá, para mim, ela serve para a gente atualizar o mito. O mito não é uma coisa empedrada lá, a gente vai contar sempre a história, Oxalá, Xangô, cavalo, depois viu, 7 anos no poço. Ok, essa é a história, esse é o nosso mito, esse é o nosso Itã, isso a gente conta, né, nas águas de Oxalá, um dos rituais mais bonitos das casas. Mas a pergunta é, quem está preso hoje, injustamente? Quem são os Oxalás presos, trancafiados? Enquanto um cara acha que tem que ter mais arma, a população tem que se armar, como prender todo mundo, bandido bom é bandido morto. Imagina se a gente pensa bandido bom é bandido morto. Coitado do Oxalá, não tinha nem sobrevivido 7 anos, estava era morto no poço. Entendeu? Então, a gente precisa perguntar quem são os Oxalás presos no poço hoje. Né? Eu me pergunto... Você não acha que se tratando de pessoas do candomblé que apoiaram esse governo, você não acha que, de repente, está faltando essas casas, essas lideranças, começar a desenvolver uma roda de conversa do que é a política? Acho que porque falta, muitas das vezes falta de informação no... É a falta de compreensão. Entendi. Existem muitas casas que discutem isso, né? Existem muitas casas que discutem isso. Mãe Beata de Iemanjá é um terreiro que discute, né? Um terreiro extremamente politizado. Por exemplo, essa pergunta da transexualidade, eu perguntei para a Iabiá antes dela falecer. Eu tenho uma entrevista gravada com ela. E ela falava assim, minha filha, devolve a pergunta, não sou eu que tenho que responder isso, é o orixá, vamos jogar de novo. O orixá não vai deixar de reconhecer esse filho que agora fez a cirurgia. Vamos pro jogo, é o orixá que responde, não sou eu. Então, a adepta e uma lutadora faz muita falta, e a Beata, por causa dessa militância política dos terreiros. Então, os terreiros não são religiões de conversão, ainda bem. Ninguém fica batendo na porta de ninguém, vem aceitar a palavra de Exu Caveira. Ninguém faz isso. Né? Vem aceitar a palavra de Maria Mulambo, ninguém nunca bateu na minha porta para perguntar se eu queria saber, de aceitar a palavra de Marabô. Aí eu descia correndo para aceitar a palavra de Marabô. Não existe isso. Terreiro não é uma religião de conversão. Mas, isso é bom, mas isso também deixa a comunidade de terreiro muito trancada, porteira para dentro. O seu calendário, os seus rituais, né? Então, essa militância para fora, de estar preocupado com as leis, com o ensino religioso, um Fundeb que está sendo votado hoje, nem sei o que aconteceu, com o assassinato da Marielle, né? Com o assassinato das nossas negras e negros, com a juventude preta, que é a juventude do nosso terreiro. Então, de atualizar, de ouvir os mitos, né? De ouvir os itãs, porque os ancestrais continuam falando. E essa militância política, ela é fundamental nos terreiros. Tanto que as nossas casas estão sendo destruídas pelo terrorismo, porque quem se articulou bem foi a Igreja Universal do Reino de Deus. Foi a IURD. Verdade. A IURD se articulou bem, fez bancada evangélica, né? Essa é a saída, é eleger gente de candomblé, não. Quem quiser ser candidato, né? Axé, caminhos. Mas estar participando, estar atento para as eleições. Está dando na militância feminista, na militância negra. Tá atento, né? E se perguntar o que os itãs querem dizer hoje ainda para a gente, né? Não deixar aquela coisa engessada no passado petrificado, sabe?
não saber perceber, né, a ligação, o recado da questão. Roberta está aqui dizendo, Estela, seu livro Educação no Terreiro é fundamental. Maria, Lendas de Exu marcou a minha vida. Luta de literatura, mitologia africana. Um monte de gente aqui dizendo linda, maravilhosa, que te ama, que você é maravilhosa. Muitas palmas. Val, o que as escolas em geral podem aprender com as crianças de terreiro? Como a Lei 10.639, né? Ser tratada, perspectiva de linha de pesquisa do que querer. A Lei 10.639 foi uma grande conquista de história do ensino, de história da cultura africana, fundamental, uma conquista fundamental. Que a gente sabe que para esse terreiro não existiria, para esse governo não existiria, né? Esse governo já muitas escolas... Para esse governo não existiria. E eles falam isso, né? Não sou eu que estou dizendo. Falaram outro dia que não existe povos indígenas, povos ciganos, né? Que odeia isso. Se depender, não vai ter... Vai limpar. Do ministro, né? Falou que ainda existia essas histórias de orixá em alguns livros didáticos. Ele falou isso até agora, mas a gente vai limpar tudo isso, né? Vai tirar essa sujeira, né, dos livros didáticos. Então, é uma disputa. E aí, eu espero que o povo de Santo, o povo de Terreiro, atente para cada detalhe. Hoje, o ministro da Educação é um ministro evangélico que falou da laicidade no discurso de posse dele. Ora, alguém acredita? Né? E a Constituição fala de laicidade e as escolas não respeitam a laicidade. Aí o ministro acha que se elegeu, que no discurso de posse dele falou da laicidade, pronto. Então, eu acho que as crianças de terreiro desestabilizam isso. Vou dar um exemplo para a Val. A Val também é lá do Que Querer. Eu falei da Duda. A Duda é filha da Tauana, né? A Tauana foi a primeira geração, fez parte da primeira geração de pesquisa. É da capa do meu livro, né? Tauana é essa aqui, que hoje já tem 2 filhos, né? Mas Estela, a gente perguntou como é que faz para adquirir esse livro? Aonde que as pessoas encontram o seu livro? Olha, o livro está esgotado. Tem muita gente me perguntando, mas ele esgotou. Tem que ter sorte de achar na livraria ou na estante virtual. O Marcelino está falando que está dando eco. Qual é a página? Qual é o site que a pessoa pode encontrar? Eu não sei. Talvez tenha na estante virtual. Muito bom. Olha só, gente. Em 22 segundos, a live vai fechar. Eu vou abrir novamente, a gente vai voltar, tá? Não saia daí, porque vai fechar em 15 segundos, mas a gente volta. Bom, depois a Estela vê direitinho, eu posto aqui para vocês aqui no Instagram, onde que de repente vocês possam encontrar o livro dela, né? Porque depois disso tudo... Boa noite, gente. Queria agradecer mais uma vez a presença de vocês todos. Vocês são ótimos, maravilhosos. Espero que vocês estejam gostando. Com certeza eu tô amando. A Estela tá dando um show. Vocês estão conhecendo agora uma grande mulher, uma figura fundamental para nós aqui do estado do Rio de Janeiro. Ela realmente é uma guerreira e cada vez mais abre vários caminhos importantes para todos nós. Ela já está aqui, vou convidá-la novamente para a gente continuar a nossa conversa. Boa noite, Gamo. Tudo bem, Motumbá? Maravilhosa ela, né, Diniz? Eu disse que ela era muito boa. Não tem um macumbeiro aqui do Rio que não conheça a Estela Guedes, entendeu? É nesse Rio. Não é verdade, não é verdade. Bom, aí, Estela, depois se você souber, né, de onde tem o seu livro, para poder eu deixar aqui para o pessoal que segue Não pesquisar. mesmo.
Não sei mesmo. O João Corujão também queria saber. Não sei, Bom, tem que dar sorte. Não, eu tinha que responder a pergunta da Isa. Da Isa não, da Val. Das crianças, né? Da Lei 10.639. Por exemplo, aí eu falei da Tauana, né? A Tauana foi a primeira geração das crianças. Tá ouvindo direito? agora tá dando mais eco, na verdade. Agora eu senti que a internet tá dando uma rateadinha. Será que se eu descer, melhora? Mas lá embaixo não tem luz. Não, agora melhorou. É porque, na verdade, é a internet, não tem jeito, na verdade. Internet. É porque muitas lives, né? Aí fica dando delay. Ah, tá. Então tá bom. Então, vamos lá. Eu estava falando da Tauana. A Tauana me contou, agora eu converso, pesquiso com a Duda, a filha da Tauana, que é a Shelton Fonjá de Coelho da Rocha. E aí ela me contou o seguinte, que a escola pediu, era uma creche ainda, né? Uma criança bem pequena, pediu para que as crianças, deu uma tarefa para casa, para todas as crianças. A tarefa era, cada criança tinha que voltar com uma canção que gostou do final de semana. Né? Eu sempre conto essa história. E aí as crianças cantaram suas cantigas lá, suas coisas. Na vez da Duda, e na época era a Bianca, que já era filha do Gu, né? Mas ainda não tinha sido criada, a cantiga que é a hora que a Duda vai cantar muito orgulhosamente, o que ela canta? Para algum. Mário. Fala, coroa, Joe, Mário. Toda feliz da vida. A professora fica irada, manda chamar a Tauana, diz que não pode, interrompe. Ao invés, aí a Tauana vai à escola, muito triste, porque a Tauana já tinha sofrido racismo. A Conceição, mãe da Tauana, ia na escola defender a Tauana. E a Tauana diz assim, eu nunca pensei que também eu iria na escola ainda defender os meus filhos. Isso mostra como o racismo é estrutural. Primeira coisa. Sim. A segunda coisa é que a escola perde uma oportunidade absurda de aprender Iorubá, de aprender a cantiga de terreiro. Né? Iorubá é uma Tola, né? Perdeu uma baita oportunidade. Se a criatura cantasse em francês, a professora ia ficar deslumbrada. Nossa, que belo. Se cantasse em inglês, nossa, que maravilha. Cantou em Urubá. Então, o que faz com que o Urubá seja uma língua desprezada é o racismo. Né? É o obscurantismo, o racismo. Ao invés dela falar assim, caramba, eu não conheço essa língua. Primeiro, assumir que não sabe uma coisa que a criança sabe. É difícil para o adulto isso, né? O adulto na escola, então, é difícil ainda. Que língua é essa? Onde você aprendeu isso? Ensina para gente, né? Perde uma grande oportunidade de aprender com uma criança. Uma língua, uma cultura, né? E a Constituição diz que as crianças e as culturas devem ser protegidas. A LDB diz que as crianças e as suas culturas devem ser protegidas e respeitadas. Quem é que respeita? Né? Então, a luta... É verdade. E se é 10.639 é lei, a professora podia falar, olha, aqui está uma oportunidade para a gente, né, usar a 10.639, né, pensar a 10.639, mas não, ela apenas rejeita, silencia uma criança negra, né, que se envergonha disso, e exatamente como a Tauana fazia quando era criança. Volta para cá, machucada, ferida, humilhada, silenciada, né? Infelizmente. E ela ali também, ao mesmo tempo, ela deixa de fazer exercer a própria profissão, que é educar. Sim. Porque ela perde a oportunidade de educar os amiguinhos, né? De dizer justamente isso. Ela não precisava dizer, olha, isso aqui ela está cantando para uma religião, ela está cantando numa língua iorubá, de origem africana. Poderia dizer, né, do lado da cultura isso aí. Então ela perde, na verdade, ela perde a oportunidade de ficar calada também. É verdade. Tá todo mundo aqui amando.
Deixa eu ver aqui, porque muitas das perguntas, conforme você vai falando, você já vai respondendo automática, então eu não preciso perguntar de novo. Tá bom. As crianças. Sim. Diga o que você acha das iás e dos babás, né? Das ialorixás e dos babalorixás e do próprio terreiro. Até onde você acha que é importante na vida dessas crianças nessa primeira idade? Se você acha importante, o quanto, pela sua experiência assim, de pesquisa? Você acha que as crianças de terreiro são crianças diferenciadas? Você acha que isso tem a ver com a presença das Ialorixás, do Babalorixás, do próprio terreiro na vida delas? Acho que são as crianças diferenciadas. Para mim, são as crianças, né? E acho que sim, acho que o bom do candomblé é que a gente não... Ao mesmo tempo que eu acho que algumas coisas precisam ser... Questionar o nosso tempo, não é a gente questionar o Itam que a gente aprende, é deixar o Itam questionar o nosso tempo. Se a gente deixa o Itam questionar o nosso tempo, aí a gente vai fazer aquela pergunta que eu falei anteriormente: quem são os Oxalás que estão presos no poço hoje, injustamente, né? Ao mesmo tempo, a oralidade foi transmitindo da boca ao ouvido, principalmente a história das grandes matriarcas do candomblé. Sim. E isso é fundamental as crianças aprenderem no tempo, né? E elas aprendem isso com os seus babalorixás, com as suas ialorixás, quando sentam a gente, e aí sentam a gente, adulto, senta a Bia, senta a Mene, senta todo mundo, não tem um aprendizado diferenciado, né? Isso é para você, não é para você. Na cozinha, a gente preparando a comida de axé, preparando a comida do dia. O pai de santo está sempre contando uma história. Mãe de santo está sempre contando uma história. E aí a gente vai ouvir falar de mãe Nitinha, mãe Meninazinha, mãe Senhora, mãe Estela do Oxóssi, mãe Beata de Iemanjá, mãe Meninazinha do Oxum, mãe Regina Lúcia de Iemanjá, Mameto Madegi. A gente vai aprender as grandes matriarcas, vai ouvir as histórias que a sua mãe conta, mãe Márcia do Oxum, né? Falando de mãe Meninazinha, mãe Menininha também do Cantuá. Isso do candomblé não tem preço. Essa transmissão de boca ao ouvido não tem preço. Então, isso fortalece as crianças de terreiro. Essa história recontada, que foi preservada no candomblé, né? E que chega até as crianças, fortalece. As crianças têm uma história. A menina negra do candomblé vai dizer: eu tenho uma história, eu tenho um orixá poderoso, né? Uma orixá poderosa, né? E me fortalece. Por exemplo, a Mene do meu terreiro, ela me disse uma coisa, quando eu digo que eu aprendo tudo com elas, é com elas mesmo. A Mene disse assim uma vez: Euá vem quando Deus é gentil com a gente. Né? Ela que já incorpora uma menina tão pequena, que já recebe Euá, já se relaciona com Euá, que é uma deusa africana, que é a guerreira, né? E quando ela diz isso, Euá vem quando Deus é gentil com a gente, é um grande ensinamento. Então, as crianças de terreiro aprendem a história. A história de Anitinha vai ser contada na escola? História de Mãe Senhora, Mãe Estela de Oxóssi, vai ser contada na escola? Não, né? Então, quem são essas grandes matriarcas? O terreiro vai contar. Então, é claro que as crianças vão ser diferenciadas. Elas vão saber: eu tive vó de santo, eu tenho mãe de santo poderosa, avó de santo, tio de santo. Essa família ampliada do candomblé, que é uma família grande, todo mundo é tio, pai, parente, todo mundo, né? O orgulho que as crianças sentem, óbvio que fortalece essas crianças. A história dos seus grandes guerreiros, né? Quando o Williams chega para mim e diz a elaboração filosófica, que até hoje eu não alcancei, quando ele diz que Ogum
é mais forte, só pode derrotar o Black, é o único, porque ele é infinito e o Black é só um imortal. Até hoje eu não alcancei. Ele passa elaborando dias e noites que o Ogum, que é o herói dele, é mais forte, pode derrotar o grande vilão, que aí eu descobri que o Black era um grande vilão. Né? Então, mas ele tá certo, né? O Orixá nunca perdeu guerra. Ele não vai perder nunca para esse personagem, né? E aí eu ia pensar assim, eu sou do Ogum, desse grande cara, dessa grande figura, né? Então, é óbvio que as crianças ficam empoderadas, e essas histórias chegam até elas, porque tem lá o quanto a sua mãe, Márcia de Oxum, conta para aquelas crianças. Quanto ela inventa de jogo, Muito. né? Quanto ela, ou pessoa criativa, né? Inventa jogo, inventa aquilo outro, para estar lá partilhando conhecimento, né, com as crianças, faz palestras, faz brincadeira, faz jogos, faz presentes de Iemanjá, né? Então, e que envolve as crianças e tudo, está sempre numa atividade, numa luta política, uma atividade cultural muito grande. Então, tudo isso, é claro, faz muita diferença na vida das crianças, na forma como elas percebem o mundo, né? Na forma como elas percebem os ancestrais e a si mesmas. Né? A Isis do Oxum, nunca vou esquecer, as crianças de terreiro somos nós, as importantes. Né? Quando muita gente na sociedade não dá importância. Né? Então, óbvio, faz muita diferença o terreiro. Sim, você falou uma coisa que me chamou a atenção, que é bem verdade. Na verdade, você falou várias coisas, mas uma delas é a questão de que lá em casa, por exemplo, tem muita criança, né? Que você conhece, que aliás as crianças são fã da tia Estela. E o que me chama atenção nas crianças, sempre me chamou a atenção. Eu sou uma criança de terreiro, mas eu, quando era criança, não tinha esse olhar. Hoje, como uma mulher, eu já consigo ter esse olhar inverso. É incrível. As crianças brincam, são crianças, né? Tem lá, aqui no terreiro tem a brinquedoteca, tem um playgroundzinho, enfim, tem um espaço do próprio terreiro para elas brincarem à vontade. Quando chega na hora da religiosidade, você não precisa chamar uma criança lá em casa, você não precisa brigar, muito menos obrigar uma criança a estar presente na parte religiosa. Eu acho aquilo impressionante. Ela já cresce tão acostumada com aquela sequência, com aquele costume, que elas mesmo já vão ali, já ficam de surrão, já rezam, ensinam, aprendem a reza para ensinar a mãe. É impressionante. É impressionante. Cantam, dançam. Eu não ensino criança a dançar. Criança já cresce aprendendo. Elas mesmo, a brincadeira da criança de candomblé é imitar um ebome a dançar. E automaticamente elas mesmas vão se autodesafiando e aprendendo. Então é muito curioso tudo isso, né? E também é curioso quando a criança, ela se torna ebome criança, ebome de um adulto. E é engraçado como eles sabem que eles são ebomes daquele adulto. Então, realmente, elas sabem é fantástico. E aí a gente pode dizer várias experiências. O que eu tomo de coió das crianças do meu terreiro, o que eu tomo. E eu sou, assim, completamente lesada. Eu sou uma Iaô muito descompreendida e não tem vergonha. Eu já falei aqui que se não fosse... Meu pai de santo diz assim para mim, bonitinha, se a senhora não fosse feita nessa casa, não era feita em casa nenhuma. Eu falo, Mutumbá, meu pai. Mutumbá que eu sei. E as crianças sabem que eu sou uma Iaô muito descompreendida. Aí elas me perturbam, porque às vezes eu tô de chinelo, às vezes chega um orixá, sei lá. Elas falam, Dofanitinha, aí me soltam, Dofanitinha, não vai bater cabeça pro orixá de calçada. Eu falo, eu sei. Aí, outro dia eu fui dar Oceano Santo, aí elas, Dofanitinha, vamos... Eu tava indo para Portugal. E aí eu fui dar Oceano nas minhas coisas, limpar tudo. E as crianças falaram, sentaram perto de mim, não vou nem dizer o nome das criaturas, sentaram perto de mim e falaram, vamos brincar de fotografia? Aí eu falo, não, porque hoje eu só vim aqui cuidar das coisas espirituais. Duvido que a senhora não trouxe sua máquina. Trouxe, mas não vou usar. Eu só vim dar Océ, dar as coisas, vou viajar. Dofanitinha, a gente ajuda a senhora a dar Océ. Pergunta para ela se pode. Aí uma já era mais velha do que um do santo, aí podia, foram me ajudar. Mas me deram tanta bronca, Aretusa, me deram tanta bronca. Dofanitinha, esse santo é seu? Largado desse jeito?
vou falar o nome das criaturas. Oi, Ked, a senhora veio me ajudar ou veio fazer o quê? Aí, dando bronca. Aí daqui a pouco falaram, como é que foi? Dofonitinha, tem certeza que é iniciada nessa casa? Aí eu falo, vocês não querem mais brincar de fotografia, né? Me dando só coió, me dando só bronca. Então, tudo elas me ensinam. Tudo. Desde chamar atenção, desde arrumar... Dofonitinha, tem certeza que vai entrar com esse eu já na roda, no xerê? Arruma aqui pra mim. De tudo. Das menores questões às maiores questões. As crianças. Que lindo. E eu entro nessa vibe também da brincadeira. Elas me dão muito coió, brigam muito comigo, que eu sou descompreendida. E é o meu mundo predileto. É o mundo que eu escolho. Né? E é o meu mundo predileto. Seu mundo colorido. É o meu mundo de vida. Bom, você é uma grande formadora de opinião, Estela. Como você encara isso? Porque eu percebo que todas as mínimas postagens que você faz, sempre há uma repercussão rápido e forte. Então, você se tornou, com certeza, uma grande formadora de opinião e uma grande influência para o seu entorno. Muitas das vezes para pessoas que nem te conhecem, mas já te admira, né, pelo seu trabalho e tudo mais. Como que você encara isso? Quando você vai postar algo, e você também é muito, muito polêmica, né? Quando você vai postar algo, você sempre para pensar ou você é espontânea, 100%, e nunca se atenta de que muitas das vezes suas postagens, ela é quase que uma verdade única para muitos que te seguem, que te admiram, né? Ó, se veio de Estela, é certo, porque ela não erra. Você tem essa consciência? Ah, não sei, nunca pensei nisso, mas assim, a responsabilidade é grande. A responsabilidade é grande, né? Por exemplo, no Que Querer, a gente escreve sobre candomblé e criança. E a academia cobra muito a nossa escrita, a gente tem que produzir. Mas eu acho que o nosso tempo tem que ser mais lento sempre. Produzir tudo com muita responsabilidade. Porque a gente está escrevendo com a religião, com as casas de santo. Então tem que ter muito respeito. Eu sou uma pessoa muito militante, muito ativista, né? Muito politizada nas lutas. Eu gosto disso. Eu gosto de fazer essa disputa pela laicidade, pela liberdade religiosa, e sou de Logumedé. Às vezes o meu pai fala, mais a bebê, menos ofá. Aí eu tento, mas não consigo. Meu pai... Sei como é que é. Meu pai é Jansan, claro que sabe. Então, às vezes o meu pai fala, Dofonitinha, guarda o ofá, vai já beber. Aí eu juro que eu tento, mas não consigo. Porque, para mim, são questões muito importantes, né? São defesas muito fortes que a gente precisa fazer pelas casas de santo, pela liberdade religiosa, pela laicidade. Então, são lutas muito caras para o nosso povo. E, às vezes, eu penso, às vezes, mas quando eu vejo, já foi. Aquele texto do Peregrino Não Me Perca, que eu fiz quando a gente estava na disputa da prefeitura, era a eleição do Crivella ou do Freixo, eu não acreditava, ou foi eu nem lembro se foi essa ou se foi do Bolsonaro mesmo. E aí não, acho que foi dele mesmo. Do Bolsonaro, do Freixo. Né? Do Freixo, foi do Freixo. Não, e aí, eu fico muito indignada e eu faço os textos muito nessa indignação. Mas, ao mesmo tempo, tem verdades. E eu acho que é isso. A gente tem que ter muita responsabilidade com o que diz, porque a gente é mulher de axé, é mulher de terreiro, tem uma casa, né? Tem uma casa de santo para honrar. E eu penso muito nisso. Eu tenho que honrar o meu grupo de pesquisa. Primeiro, eu tenho que honrar meu orixá, né? Tem que honrar o meu orixá, e eu acho que ele é um guerreiro, né? Mas a gente tem que lembrar que ele é. Mas a gente tem que lembrar que ele é um menino, né? Ele é um... mas era um guerreiro forte. Muita gente se engana com o logoé dele. Pois também acho. Muita gente se engana. Então, assim, primeiro é honrar a sua cabeça, o seu ori, né?
honrar o seu ancestral, honrar o seu orixá, honrar a sua casa. Eu acho que eu nunca envergonhei a minha casa de santo, por mais que eu seja uma olhar ou descompreendida, eu nunca desonrei a minha casa de santo. E honrar o meu grupo de pesquisa e a minha universidade. Essas são assim. Se eu faço uma postagem que eu acho que está honrando tudo isso, meu orixá, meu ori, minha casa de santo, meu grupo, os terreiros onde eu vou, então fechei, faço os textos, faço a luta, faço, né, os artigos, as fotografias, mas assim, as minhas bases são essas, entendeu? Sim, Diniz falou uma frase aqui que já faz tempo que eu não escuto sobre o Logon-Edé. É o santo menino que o velho respeita. Baiano diz muito isso sobre o Logon-Edé. É verdade, Diniz. Verdade. Bom, Estela, por aqui passaram uma geração muito boa de jovens, né? Dessa nova geração, de casas muito tradicionais. Então, passaram por aqui o pessoal do Cantuá, do Opofojá de Salvador, do Bogum, de Jeje, Angola, enfim, Voduzô, várias pessoas de várias casas. E tem uma pergunta que eu perguntei com intenção mesmo, né, da resposta, e todas elas foram unânime, que a casa não tem como é que eu vou dizer, princípio, a exposição, né, que eles são contra a exposição do sagrado. E na última live que eu fiz, no último bate-papo que eu fiz na semana passada com a Yane Toré, ela disse uma expressão muito boa, que eu vou repeti-la, que ela disse que o que ela está mais preocupada é com esse candomblé de PDF. Eu adorei esse termo, candomblé de PDF. Vamos. E o que eu tenho para te perguntar em relação a isso? Você, quanto uma mulher, ativista, jornalista, fotógrafa, professora, pesquisadora, enfim, tudo isso, e, acima de tudo, formadora de opinião, né? Você conseguiu uma coisa de fato que eu acho que é só você que conseguiu isso até agora, que é o respeito e a credibilidade num grau de seriedade necessária, quanto da academia, quanto para pessoas de candomblé. Pessoas de casas sérias, né? De grandes casas, de grandes lideranças e tudo mais. Você acha até onde importante, né? Qual seria o limite, ou se não tem limite na sua visão, a academia falar sobre a nossa religião? Tá bom. Então, agradeço os elogios, mas eu acho que tem muita gente na academia que tem credibilidade e está falando de candomblé muito bem, né? Muita gente, muita gente. Pai Márcio de Jagum, gente da Bahia, tem muitos pesquisadores que seguem na linha e que tem muita credibilidade para o que estão fazendo, né? O Simas, aqui no Rio de Janeiro, muita gente. O Simas não está na universidade, mas é professor de história. Muita gente de candomblé fazendo pesquisa séria e com credibilidade. Não, eu não desmereci de forma alguma nenhum deles. Não, eu sei. Inclusive, eu conheço boa parte do outro pintado. Eu sei. Essa coisa da exposição é uma coisa muito séria, principalmente para quem faz fotografia, né? O que pode ser mostrado, o que pode ser filmado, isso tudo é muito delicado. Essa coisa do candomblé de PDF, eu também gostei, achei uma boa preocupação, né? Essa coisa da exposição, do que pode ser mostrado, veiculado, né, nas redes sociais, nas próprias pesquisas, eu acho que, para mim, existe uma lei que é cláusula pétrea, que não muda, né? Quem manda é a casa. O candomblé, quem é orientando meu amigo, meu próximo, não me deixa mentir, que eu sempre digo assim: o candomblé me deu mais do que eu preciso, mais do que eu mereço. O candomblé me deu tudo na minha vida, tudo, tudo, tudo. E mudou a minha vida radicalmente, né? Mas eu tenho muito respeito pelas pesquisas. Então, para mim, quem manda é a casa. Você faz a pesquisa com a casa. O que aquela casa autorizar,
de vídeo, de fotografia, você faz. O candomblé, a gente sabe, cada casa é uma casa e ele não tem um papa, né? Não tem uma lei Sim. internacional que vai baixar um decreto e que vai falar não mostra nada, ou mostre tudo, né? A única casa que eu não bati no portão e pedi para entrar foi a minha casa de santo. O meu pai de santo, eu conheci meu pai de santo no lançamento do meu livro. Ele foi ao lançamento do meu livro. A minha Iaquequerê hoje, na época não era minha Iaquequerê, mas ela queria conhecer porque ela queria fazer mestrado comigo e fez. Então ela foi até a minha casa, meu pai conta que até a minha casa, até o lançamento do livro, que foi na UERJ, o primeiro foi no Museu da República, o segundo foi na UERJ, então ela foi nesse segundo. E meu pai conta, hoje eu sei, ele falou assim, onde é que você vai, Iá? Onde é que a senhora vai? Ah, vou pro lançamento daquela moça que eu quero conhecer, quero estar com ela. Vou com você. Aí ele diz, vou com você, veio na cabeça dele. Aí foi, bateu no meu ombro e falou, quero você na minha casa. Eu achei que era só para visitar. Eu recuso muitas coisas na vida. Eu recuso muitas coisas na vida, mas eu acho que eu nunca recusei um convite para ir um candomblé. Um mês depois eu estava lá e no dia que eu pisei no terreiro dele, que ele foi jogar para mim, ele falou, Logum pediu sua cabeça, eu falei, tá bom, então pode dar. No mesmo dia eu me tornei a Bian da minha casa. Então, foi a única casa que bateram no meu ombro e me chamaram, né? Hoje, isso foi em 2012, o ano que eu lancei meu livro, né? Que, aliás, você tem uma foto linda de depois de livro lançado, livro correu, livro esgotou, aí sim, aí muitos convites para as casas, mas até então não. Eu perguntava, posso ir, conhece casa, vou aqui, vou ali e tal. E cada casa vai ter uma relação com isso. Cada casa vai saber o que quer mostrar, cada casa vai saber, vai deixar se você pode fotografar ou não. Por exemplo, na casa de Beata, mãe Beata não pode fotografar orixá. Então, eu não preciso nem que me mandem. A lei é essa, não pode fotografar orixá. Então, quando começam a aparecer os orixás, eu guardo a câmera, fotografo. É simples. A lei é muito simples. A lei é para ser seguida do candomblé, né? Sim. Pode falar isso ou aquilo. Por exemplo, Tauana, no início da pesquisa, Tauana falava assim, não bota meu nome. Nem me bota vestida a caráter. Ela não queria aparecer, né? Aí inventou o nome da madrinha. Depois, aí eu segui a lei é essa, ela me dá a lei. Vai aparecer o nome, com o que você quer se identificar. Depois ela mudou tudo. Hoje mudou tudo. Então, você segue. A pesquisa de candomblé, você tem muito risco sempre de errar, sempre de dar alguma coisa errada, ofender alguém, machucar alguém. Mas eu procuro seguir a lei da casa. Deixou eu fotografar, eu agradeço e fotografo. Mas deixou, eu fotografo. Não deixou fotografar, eu agradeço e não fotografo. Deixou, não deixou. Toda casa... eu queria... Meu pai sabe disso, as casas sabem disso. Eu mostro o vídeo, mostro a foto. Tira isso, tira aquilo. Tiro e depois publico. Na casa do meu pai, mesma coisa na minha casa. Mostro algumas coisas. Meu pai, posso publicar isso? Pode. Meu pai não gosta, ele não gosta de foto de orixá no Facebook. Ele abre exceções para pesquisa. Ele fala, para pesquisa pode. Para coisa da universidade que é séria, pode. Orixá. Mas o cotidiano das casas, isso tudo é liberado. Então, assim, a lei é a casa. Mandou, obedeceu. Sim, eu sou a favor, na verdade eu sou neta de um homem que sempre foi a favor da leitura, né, que meu finado avô sempre achou muito importante a gente cada vez mais em busca de conhecimentos em gerais. A minha mãe, né, também é uma grande incentivadora disso. É óbvio que a gente torce que cada vez mais todas as pessoas de candomblé vão todos para a academia, enfim, e que tudo isso, porém... Eu percebo neles duas preocupações que andam junto. Esse excesso de exposição do sagrado, do Aô,
não de cultura, né? De fotografias lindas, belas, até porque você também sabe que a gente posta muitas fotos assim. Uhum. Mas outra questão também que eles têm, que assim, eu percebi neles a preocupação, que eles estão percebendo que muito, que a academia anda falando, é, é, eu acho que eles têm um sentimento de se apropriando de uma fala o qual não pertence muitas das vezes, o qual muitos deles não são do Candomblé, que não é o seu caso, que não é o caso do próprio Márcio de Jagum, que, aliás, ele está aqui. Beijo, Márcio querido, muito obrigada pela presença. Mames, minha mãe também está aí, boa noite, mãe. É, não é, não é o caso de vocês, porque a gente sabe do respeito, né, da credibilidade. Justamente por saber disso, que eu provoquei essa pergunta nessa intenção, na verdade. Eu queria saber e reforçasse, né, deixasse assim registrado o seu olhar sobre isso. É fundamental esse respeito, né, como você disse, de respeitar as regras da casa das pessoas. O que você diria, quanto pesquisadora especializada em crianças de terreiros, né, para as IAs e os babás, no que você acha, o que você sentiu que de repente falta eles investirem com as crianças? Eu? Não, o que você acha que de repente poderia. Não babás e IAs, então vamos tirar as babás e os IAs, mas o Tira as terreiro, como babaceiras. contexto geral. Vou É, reformular Eu minha sou, pergunta. eu sou Maiaô. Eu Vou acho reformular a assim, pergunta. Eu estou te é, perguntando quanto pesquisadora, não quanto mudo maior. pé, mudo pé. Então, eu acho que é ouvir as crianças, porque é como eu te disse, por exemplo, eu acho que assim, os terreiros respeitam as crianças, né? As crianças participam da hierarquia do culto, você sabe disso melhor do que eu, você é criança de candomblé. Então, já existe esse muito respeito, já existe, né? As crianças participam do xirê, recebem cargo, recebem orixá, ajudam, sabem tudo, sabem tudo. Mas, às vezes, as crianças falam algumas coisas e o adulto de terreiro também é como o adulto, às vezes, fora do terreiro, né? E não ouve direito o que está dizendo, né? Eu acho que ouvir mesmo, porque no cargo ela já participa, da hierarquia já participa, do xirê, dos rituais, da vida do terreiro. As crianças estão ali muito bem inseridas, ninguém precisa dizer nada. Mas, às vezes, acho que falta ouvir mesmo também, ouvir sensivelmente mais as crianças, né? Porque elas estão ali dizendo Sim, coisas, ensinando também. E, às vezes, essa visão adultocêntrica, por exemplo, infância vem da palavra enfant, sem fala, aquele que não tem fala, né? O adulto, a criança incompleta. O terreiro mostra que a criança não é incompleta, né? Não é incompleta. Ela não é um adulto, um adulto em miniatura, né? Como a sociedade já viu muito e ainda continua vendo. É um adulto em miniatura. Então, a presença da criança no candomblé mostra que a criança é um sujeito ativo de si do mundo hoje. Ela é o futuro do candomblé? Ela é. Se você perguntar para qualquer mãe de santo, pai de santo, o que é a criança dessa casa? Vai dizer, é o futuro da nossa tradição. Né? Assim que fala, é o futuro do sim, candomblé. Ela é o futuro. Ok, mas ela também é o presente, porque ela tem cargo na casa, ela tem participação na casa, ela é iniciada cedo, ela é o presente ali como adulto, ela não é só o futuro da casa. Então, às vezes, essa visão de ser só o futuro, o terreiro não pratica, não é só o futuro. Às vezes, o pai de santo, a mãe de santo diz, vai ser a continuidade. Óbvio, a criança é a continuidade, mas não é só isso. Então, às vezes, o adulto fala uma coisa, mas na prática do terreiro, a criança está sendo respeitada, está participando de tudo, não é excluída porque é criança, muito pelo contrário, né? Está ali, né, na relação horizontal com o adulto. Respeita o mais velho, respeita como eu respeito meu mais velho, em idade civil e em idade de santo. Não é a diferença do sim, adulto para a criança que faz isso. A criança não tem que respeitar só o adulto, não é verdade? A gente respeita a sim. criança.
iniciada, não iniciada, com cargo, sem cargo, né? Mas eu acho que falta prestar mais atenção ao que a criança fala, né? Eu acho que isso para todos nós, de verdade. Diniz, muito bom. Diniz fez uma pergunta interessante. Essas crianças o qual você pesquisou lá no começo, que hoje já são adultos, né? E que tiveram filhos. Essas crianças que hoje são adultos, será que ela escuta as crianças hoje? Você acha que elas têm um outro olhar sobre isso? Uma Acho vez que elas... você acha? Muito bom. Acho que tem. Acho que tem um outro olhar, para a infância de terreiro hoje. Elas têm, né? Porque sofreram também, viram o que passaram. É o que a Tauana diz, eu não esperava passar o que eu passei, o racismo. Né? A Tauana inventar... Eu aprendi que a criança de terreiro inventava táticas de menos sofrer. A Tauana, por exemplo, não só a Tauana, tá? Várias outras crianças de terreiro diziam que eram respostas muito comuns na época da iniciação, quando raspava seu cabelo. E tinha que voltar para a escola sem cabelo, né? Aí, quando a escola perguntava, os amiguinhos, o que aconteceu, o que foi, elas tinham respostas prontas. Primeiro, deu piolho, aí tive que... Segundo, passei um remédio para alisar o cabelo, aí deu ruim, caiu meu cabelo todo. Diziam isso. Tauana, aprendi isso com Tauana. É verdade. E diziam outra coisa também. Fiz quimioterapia e meu cabelo caiu. Até isso. Deus é mais. Tive uma doença. Pronto. Eram três respostas. Eu duvido que hoje, Duda, apesar de sofrer o racismo estrutural que Tauana sofreu, diga que passou o cabelo, alguma coisa no cabelo. Primeiro que o cabelo tá black. Né? Fez santo agora, iniciou para algum, eu só não fui porque eu estava em Portugal. Eu duvido que Duda raspadinha disse que passou o cabelo, alguma coisa no cabelo e deu ruim. Disse que teve piolho, disse que fez quimioterapia. Eu duvido. Né? Por quê? Porque Tauana já é uma outra pessoa. Já foi transformada pela formação do seu terreiro, né? E a Regina Lúcia é uma pessoa também, uma matriarca de força daquele Lê, né? Então, eu duvido que as crianças da sua casa digam, né, que passaram alguma coisa no cabelo e deu ruim. Por quê? Porque estão aí falando, é uma geração, né, que empodera. Na minha casa, eu sofri muito quando eu ouvi alguns irmãozinhos meus, crianças, falando: não me marca no Facebook para não ser discriminado. Pode postar foto, só não me marca, porque você é zoado. Então a zoação continua. E a gente precisa estar atento, porque às vezes esse racismo que as crianças de terreiro sofrem passa despercebido pela casa de axé, pela família. Né? E a gente precisa estar vendo o que está acontecendo. Você falou uma coisa que aconteceu comigo, né? Eu fiz santo com 5 anos de idade. E eu sempre tive a vida inteira cabelo longo, assim, até a cintura. Eu fiz santo em janeiro, me iniciei em janeiro, porque era mês de férias. Quando eu voltei, e sentava bem na frente, assim, da sala. Quando eu voltei, eu e meu irmão é meu dofó. Isso em 87. Quando volto eu para o colégio, a professora linda e bela me pergunta: meu Deus, Aretusa, o que aconteceu com seu cabelo? Aí eu parei e fiquei olhando para ela. Aí ela mesma deu a resposta: deu piolho, porque era comum, né? As mães cortaram o cabelo. Aí eu prontamente respondi bem sorridente para ela: não, claro que não, eu fiz meu santinho, professora. Pra quê? Eu passei 365 dias do ano, macumbeira, havia macumbeira. Ih, a macumbeira! Como você tem noção disso? Um dia, um amigo meu de outra turma, que futuramente veio se tornar filho de santo da minha mãe, olha que ironia. Ele era meu amigo de colégio. E aí, ele chega no meio da quadra, assim, de uma ponta da quadra e eu do outra, e ele fala pra mim assim: ah, vem a macumbeira. Aí eu disse pra ele: sou macumbeira mesmo, e se você me chamar de novo de macumbeira, eu vou fazer macumba pra você, nunca mais. Nunca mais. Bem diantando, bem abusada. Isso, dei aquela sacudida e nunca mais.
Mas eu fui chamada de macumbeira. Eu nunca escondi isso, as crianças de lá de casa também. E aí, Estela, mais uma vez, a importância desse trabalho num todo, e porque tudo isso que você falou aqui, ele vai para além desse contexto, se pensar o quanto que os terreiros eles podem influenciar na sociedade, né? O quanto eles podem ser, se não maior, mas um dos maiores que podem desconstruir esse conceito, né? De que para ser belo tem que ser lisa, tem que ser clara, tem que ter os olhos claros, de que você cultua uma religião demoníaca, enfim, o quanto que é importante tudo isso, né? E também é importante para que essa nova geração que está crescendo aí, essas crianças, elas compreendem politicamente como é que funciona, que não adianta você achar que não influencia, né? O voto que você faz, porque influencia sim. Porque você mantendo essas pessoas com esse pensamento no poder, elas só vão cada vez mais fortalecer essa sociedade machista, egocêntrica, egoísta, preconceituosa, racista, fascista, tudo isto, né? Então, o terreiro... A eleição do Bolsonaro foi uma catástrofe para os povos de terreiro. Uma catástrofe. Foi uma ré, né? O Bolsonaro foi uma catástrofe pra gente. Agora, até onde a gente vai... A gente não, né? Porque a gente lutou muito para não eleger. Mas estou me colocando junto com os terreiros, né? Até onde a gente vai conseguir fazer autocrítica e mudar essa realidade, eu confio, né? Eu confio que os itãs vão continuar questionando o nosso tempo, né? Não adianta cultuar deuses negros africanos e ter um racista no poder, né? Isso. Não adianta ter a nossa história trazida, herdada a sangue e a ferro pelas matriarcas, né, que nos legaram uma herança fundamental, uma vontade de vida, né, e que sofreram já quando foram arrancados do seu continente, trazidos para cá, carregando orixá, vodum e inquice dentro do coração, guardadinho dentro do corpo, para chegar aqui e entregar para a gente, né, essa herança. E a gente elegeu um misógino, elegeu um homem que não respeita as mulheres. São as nossas mães, são as nossas iás. Então, aqui no Ori não funciona, falta de bori na cabeça desse povo, só pode ser, meu Deus. Né? Tem uma mão... Tava sem Wi-Fi na hora. Eles perderam o sinal, aí, pum, apertou errado. Exatamente. Então, assim, mas eu acho que dá tempo. A gente precisa desse tempo. Trazer esse povo, é o nosso povo. É a nossa comunidade de terreiro, né? Por isso a gente se entristece quando eles pegam esse caminho, né? Esse caminho ruim. Mas é hora de chamar todo mundo para a resistência, né? A história do povo do terreiro é uma história de resistência. Não sou eu, uma mulher branca, que precisa dizer isso, né? Não sou eu que preciso dizer. É uma história negra, ancestral, de sofrimento e de luta, de resistência, que nos herdou, deixou herança de língua, de signos, de símbolos, de rituais, de histórias fantásticas, de língua maravilhosa. Costumes, e a gente deixa isso ser em risco por eleger sujeitos que não nos protegem, né? É uma herança que precisa ser protegida como os nossos ancestrais protegeram, né? Isso. E por isso é que não bate o que aconteceu, né? E a gente precisa resgatar essa luta, confiar na luta e na resistência que foi herança dos nossos ancestrais, né? E honrar essa... Eles devem estar se mexendo na tumba, né? De tristeza, né? Essa altura, a gente dá uma ré dessa, né? Mas como nós somos um povo de resistência, a gente vai aguentar essas chicotadas aí também. Eles aguentaram por nós, então a gente agora vai retribuí-las, né? E vamos resistir mais uma vez. Um dos motivos que me levou a construir esse bate-papo, cujo o tema, né, é a nova geração dos povos tradicionais. E até quando eu convidei a Estela, gente, a Estela falou, eu acho que eu não vou, de repente, conseguir contribuir. E eu disse para ela, não, acho que você vai, tem tudo a ver, porque ela fala sobre a primeira infância, né, a primeira instância da criança nos terreiros. E eu acho, de verdade, de extrema importância
os terreiros trabalharem. Porque quando você tem esse trabalho no começo, quando elas se tornam adultas, elas se tornam outra adulta. Né? Elas se tornam adulta liberta dessa venda imposta na sociedade de que tudo que vem de preto é ruim. Né? Então é menos trabalho. Você só tem trabalho ali naquele começo. Depois flui, né? O negócio, a coisa anda. Fala pra gente, Estela, qual é o que você mais ama na nossa cultura? Eita! O que te chama mais atenção no candomblé? No candomblé, eu acho que é essa herança de vida. Eu acho que é essa herança de vida, essa vontade ativa de comunidade. O que eu mais amo no candomblé foi o que eu disse outro dia numa outra live. Foi assim, que o candomblé ele não foi reduzido pela colonização. Né? A colonização, a escravização tentou eliminar o candomblé. E o candomblé resistiu. Então, o que eu sou apaixonada é exatamente isso. É ver um xirê, e aí chega a Yansan, aí chega a Xangô, aí chega o Oxóssi, aí tem o Aguerê, tem o Alujá, aí chega o Oxum, aí tem o Ijexá. Aí eu falo, não venceu. Olha o Oxum dançando. Olha o Oxum dançando, olha o rio vindo, Oxalá devagarzinho, o Opanigé, olha o Olubagé, né? Não venceu o colonialismo, a colonização não derrotou, né? O candomblé está aí, é herança de vida, é vontade de vida. Então eu sou muito louca, eu sou muito apaixonada pelo candomblé. Eu já perdi muita coisa na minha vida, perdi entre aspas, porque eu troco qualquer coisa para estar no candomblé. Não é só na minha casa, não. Agô meu pai. Agô meu pai. Por isso que eu sou uma Iaô, que só meu paizinho mesmo. É para estar na casa dos outros também. Me chama para um candomblé em Goiás que eu vou. Me chama para um candomblé em Ilhéus que eu vou. Me chama no candomblé em Florianópolis que eu vou. Porque eu gosto de ver isso. Eu gosto de ver as pombogiras onde existem, né? Onde os terreiros que cultuam. Eu gosto de ver os exus. Eu gosto de ver as mulheres sem modos, né? Eu gosto de ver aquela pombogira que chega com aquele corpo que não é o corpo da branquitude, que não é o corpo magrinho, que não é o corpo branco, que é uma mulher que é considerada gorda por essa sociedade, né? Hegemonicamente pela magreza, e que está toda sedutiva, fumando seu charuto, toda seduzida. Eu adoro isso. Eu adoro ver os caboclos, né? Eu adoro ver Tupinambá, Jurema. Eu adoro essas coisas. E porque mostra isso. Não nos derrotaram. Não somos mulheres dessa forma que tentaram nos enquadrar. Somos mulheres livres, poderosas, donas do nosso corpo, donas do nosso ori, que a Iemanjá nos abençoe. E seguimos na resistência, na resistência. Não nos derrotaram. Então, o que eu gosto mais no candomblé, além das crianças de candomblé, né, claro, mas as crianças de candomblé demonstram isso também, Aretusa. É que toda criança que está lá, que começa de bebezinha, por exemplo, tem uma Iaô de Oxum na minha casa, que eu amo demais, e que Oxum ainda não veio, né, nela. E ela fica assim, eu vou dançar hoje com muita força para o Oxum vir. Ela fala isso, hoje eu vou dançar muito para o Oxum vir. Aí quando eu escuto isso, cara, assim, eu falo, meu Deus, ela rezando, eu vou dançar muito bem hoje para o Oxum vir. Então, não vencer. Quando a Mene diz, né, eu a vem quando Deus é gentil com a gente. É de uma sublime, é tão sublime, e mostra isso. A colonização não derrotou, o projeto de branquitude colonial, de destruição e de morte, não derrotou o candomblessista, não derrotou um bandista. Isso é E se tratando de Brasil, e se tratando da Stella Guedes Caput, não poderia ser diferente, uma vez que o candomblé ele é matriarcal. O candomblé talvez seja a única religião, se tratando de Brasil, onde empodera todas as mulheres, né? Onde nós somos independentes,
onde mulher de candomblé não bate continência, né? Não se acha menos do que ninguém. Elas são independentes, né? Elas acreditam que elas são guerreiras como as filhas, como as grandes mães da gente e tudo mais, né? E fazem também grandes filhos, enfim. Eu acho que o candomblé tem muito a ver com... tem gente que quer ser de candomblé. Tem gente que nasce para ser de candomblé. E eu acho que você nasceu para ser de candomblé, viu? Oxe. Muito bonitas essas palavras. Pode falar. Não, a minha mãe... Tem uma história que eu quase nunca conto. A minha mãe era feita do Oxum e era de candomblé. E a minha mãe teve 5 filhos, Aretusa. E nós dormíamos na mesma cama, assim, né? Era uma cama de casal, todo mundo dormia na mesma cama. Tinha 2 camas de casal, né? A do meu pai e da minha mãe e a nossa. E a minha mãe era muito doida do candomblé, gostava muito de candomblé, doida pelo candomblé. E ela não se contentava só com a casa dela, sabe? Então, ela acordava de madrugada e ela me catava. Ela ia lá na cama dos 5, ela me catava e saía comigo para procurar onde estava aquele batuque. Né? Onde estava aquele batuque. E eu ficava irada com a minha mãe. Eu ficava muito chateada. Porque... Como é que ela me acorda de madrugada? Aí eu ia pelo caminho... Quase dormindo, falava, onde é isso? Onde vai chegar? Ela, escuta, logo ali, escuta. E ela chegava até o terreiro, aquele outro terreiro. E eu pensava assim, quando ela der essa doideira dela de ir atrás do batuque, de novo, ela vai escolher outro filho. Mas ela nunca escolheu outro filho. Ela nunca escolheu outro filho. Ela só me catava. Eu não gostava, não. Vou dizer que era para ter sido criança de terreiro, mas eu não fui. Aí eu posso confessar. Eu não gostava, não. Porque no dia seguinte na escola, eu ficava dormindo na escola, porque ela tinha me feito passar a noite no candomblé. E eu não gostava. Mas você sabe, Aretusa, eu vou contar uma história que eu nunca contei também. Meus alunos sabem. O herê da minha mãe, uma vez, eu cheguei, o herê da minha mãe estava brincando com meus 2 filhos, já tinha filho. E o herê da minha mãe falou para mim, você vai pro candomblé, ou pelo bem ou pelo mal. Foram as palavras do herê. E eu espero que seja pelo bem. E foi pelo bem, né? Eu acho que cada uma de nós Tem seu tempo. tem um caminho e o seu tempo para chegar e se constituir. Eu Verdade. podia ter ficado no terreiro criança, não fiquei. Precisei ouvir o recado, precisei ser pesquisadora de candomblé, precisei lançar um livro, precisei conhecer meu pai de santo e precisei chegar até onde Logum Edé estava me esperando. E eu tenho certeza que Logum Edé me esperava na minha casa de axé. Eu amo todos os terreiros, mas eu amo muito a minha casa, meu pai de santo, meus irmãos de santo. E eu sou muito feliz também em todos os outros terreiros que eu vou. Né? E eu só tenho a agradecer. De novo, o candomblé me deu mais do que eu preciso, mais do que eu mereço, mais do que eu pedi. A minha mãe fala isso também. Mas... A minha mãe fala isso também. Bom, eu queria te agradecer. Assim, foi um prazer imenso, foi uma honra, um prazer, foi tudo de bom. As pessoas estão, assim, emocionadas, tocadas com suas palavras. Como eu disse, tem um grupo já que já segue aqui, tá te amando, tá? Achou extremamente pertinente. E me chama muita atenção, apesar de eu já ter passado de mais de 40 horas de bate-papo, se eu for somar, né, em torno de 20 entrevistas, mais de 40 horas de bate-papo, eu fico impressionada a diversidade de assuntos que o candomblé tem, né? E como não se repete. Como cada um tem um olhar mais lindo que o outro dessa religião. A riqueza que é toda essa herança ancestral. Então, eu tenho certeza que as pessoas amaram, eu amei bastante. Cada bate-papo eu tenho aprendido muitíssimo. Está sendo para mim um presente, na verdade, um prazer. E eu nem sabia que ia ser tão bom, na verdade. Essa ideia do bate-papo que eu digo, né? Não sabia que tantas pessoas boas iam topar. Eu só tenho a agradecer. De verdade, é a única palavra que eu tenho do fundo do meu coração. Eu que agradeço. E para mim foi um prazer. Eu sei que você não está fazendo muitas lives, que é uma pena, porque a gente precisa de pessoas assim, precisa de grandes registros, grandes exemplos, para poder as pessoas terem um norte, né? Ter mais opções nas redes.
Enfim, eu até agradecer a presença de todo mundo, dizer que quem perdeu o início desse bate-papo, daqui a 2 dias eu vou deixar disponível no canal da minha mãe, Mãe Márcia do Oxum Oficial, no YouTube. Então, quem quiser assistir o começo desse bate-papo, depois é só vocês entrarem lá, tá? E eu faço um bate-papo aqui no meu Instagram todas as segundas e quintas, 20 horas. Mãe, beijos, te amo. Minha mãe tá ali, linda demais, tá dizendo que nós somos lindas. Eu tô acreditando, claro, né? E obrigado, carinho de você. Vou deixar aí para a Estela aí, dar um beijo, uma despedida. E o que você poderia deixar de uma mensagem positiva para todo mundo que está nos assistindo e o que vai nos assistir ainda? Primeiro agradecer, Aretusa, seu convite, né? Agradecer essa sua ideia extraordinária, desejar caminhos, agradecer a todos os participantes, agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente, agradecer sua mãe, agradecer o carinho da sua casa, sempre fui muito bem recebida lá, espero continuar na sua casa, indo sempre. Eu acho que, para me despedir, é isso. Não tem nada que o candomblé não nos dê. Né? Nada do que a gente precise que o orixá não nos dê. Né? Às vezes a gente acha que precisa de uma coisa, vem o orixá, a gente, né? É outra coisa. A gente pede uma coisa, mas o orixá... Então, esse caminho é um caminho de resistência. Então, eu desejo que a gente continue honrando os nossos ancestrais, honrando as nossas casas de santo, né? Honrando o nosso ori sempre e agradecendo, pedindo equilíbrio para a gente seguir em frente, porque são tempos difíceis, né? E que vai exigir do candomblessista muita unidade, muita união, muito equilíbrio, e que a gente lembre da herança dos nossos ancestrais, né? Que não sofreram pouco para nos deixar uma herança tão bonita, tão rica, tão maravilhosa. Que a gente se lembre do que eles passaram, né? E siga na luta por eles também. Com certeza que não foi pouco, né? Tá. Obrigada pelo carinho de todos, viu, gente? Eu tô lendo a mensagem de vocês, obrigada. Eu fico muito feliz de saber que vocês amaram e que tudo foi lindo, maravilhoso. Não poderia ser menos, né? Eu disse que vocês iam gostar. Obrigada ao meu grupo de pesquisa, que querer também. Obrigada ao que querer. Fã clube, né? Todo mundo aqui, hashtag. Muito bom, muito bom. Pode falar. Isso, só isso. Beijo. Obrigada, boa noite. Axé, minha mãe Oiá, que traga bons ventos para todos nós. Quinta-feira vai ser com o Dudu Fagundes, tá, gente? De São Paulo. Dudu Fagundes de São Paulo vai estar aqui com a gente quinta-feira. Boa noite, gente. Até quinta. Beijo. Muito baxé, muito vá. Obrigada, Estela, querida.